Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas. A nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite é do capítulo 12, Pagar o Mal com o Bem, itens de 1 a 4, páginas 118 e 119. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? O publicano não os fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não os fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. São Mateus. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles a que amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Mateus. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equívocas geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquilo que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso.
Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. E não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção, incondicionalmente, o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem, em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se, em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um servo nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí, o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, mesmo em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si, se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe-se que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui novamente, estudando sobre o Evangelho, estudando sobre as palavras de Jesus. Gostaríamos de inicialmente agradecer a presença de todos para essa noite de reflexão, agradecendo também os nossos amigos internautas que já nos acompanham pela internet e os nossos companheiros de bancada aqui, Irley e Márcio Torres, né, que hoje estaremos aqui na condição de facilitadores do estudo. Evidentemente, um estudo que vai contar com a participação de vocês, a fim de que nós possamos construir o nosso conhecimento coletivamente em torno do tema. Então, de início, eu vou passar a palavra para o Márcio, para que ele possa fazer a explanação inicial, para que depois as perguntas possam ser respondidas. Boa noite. A própria leitura já foi bem explicativa, né? Nós vamos apenas tentar dar umas pinceladas, trazer a leitura para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano,
né, colocar ela em nossas vivências, pagar o mal com o bem. Se a gente for, como o texto bem explicou, se a gente for colocar a nossa vida apenas como esse tempo material que nós passamos no planeta, né, do berço ao túmulo, fica uma coisa muito vaga, porque a luta pela sobrevivência é muito grande, né? Os conflitos do dia a dia, as dificuldades, né? É tudo muito confuso. E tolerar pessoas que querem nos atrapalhar, né, que às vezes coloca obstáculo, coloca dificuldade para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida que a gente acha que nós merecíamos e deveríamos ter, e na verdade a gente merece e deveria ter sim, fica muito complicado a gente falar assim, poxa, o cara está me prejudicando e eu vou ter que tolerar essa pessoa até quando? Né? Até quando eu vou ter que ter paciência? Jesus falava assim, perdoar 70 vezes 7. Uma vez Chico perguntou a Emmanuel assim, Emmanuel, tem uma pessoa que me provoca toda vez que eu passo por uma determinada rua. E toda vez que ela me provoca, eu comecei a notar. Eu já contei 490 vezes. 70 vezes 7. Aí Emmanuel falou assim, Chico, é 70 vezes 7 cada ofensa. Então nós devemos perdoar sempre, cada ofensa 70 vezes, 7 vezes. Então, o que nós temos que ver? A gente sempre fala isso aqui. Se eu não conseguir me enxergar como espírito imortal, criatura de Deus, filho de um Pai Criador, herdeiro de toda a herança divina, que tudo que eu necessito já é meu, já foi me dado por Deus, espiritualmente falando, tudo que é necessário para que eu atinja a minha plenitude evolutiva e consiga a minha felicidade, a minha paz e a minha luz, já é meu. Todos nós já temos essa herança divina. Deus não precisa acrescentar um ponto. Não precisa. E Ele não faz. Porque se fizer, Ele estaria sendo injusto com aquele que precisa mais que eu. Então o que eu tenho que fazer? É a minha mudança é que vai determinar aquilo que eu vou receber. Batei-vos e abrir-se-vos-á, buscais e recebereis. Não é assim que Jesus falava? Ele sempre pede uma ação para que você receba. Não é porque se você pedir, Deus vai, Ele pediu, então eu vou dar. Ele buscou, então eu vou dar. Não, porque já é meu. Quando eu busco, eu alcanço aquilo que já é meu. Já é patrimônio da minha vida imortal, da minha evolução. Então eu já tenho tudo. Então perdoar o inimigo, fazer as pazes com ele, nada mais é do que diminuir resgates, diminuir problemas para o amanhã. Né? Pagar o mal com o bem. O texto é tão bom, que ele é tão explicativo, que ele já fala o seguinte, você não tem que amar o seu inimigo como você ama um amigo. Você não tem que ter para o seu inimigo o afeto e o carinho que você tem para o seu amigo, para as pessoas que você ama e que você convive. Mas você não pode guardar por ele rancor, você não pode guardar por ele mágoa, você não pode desejar para ele o mal, não pode querer a vingança, não pode buscar dar o troco. Por quê? Porque você estaria se prejudicando. Se a gente parar para pensar que quando Jesus fala isso, a gente pensa assim, então eu tenho que ser bom para o outro, porque eu tenho que ajudar o outro. Não. Vamos procurar ser um pouco mais, abrir a mente, ser um pouco mais inteligentes. Quando Jesus fala isso, Ele está falando o seguinte, oi, se você fizer o mal, é você quem vai estar prejudicado. Se você fizer o mal, é você que vai ter um resgate amanhã ou depois para buscar e refazer. Fazer o bem aos outros faz bem só a mim. Muito mais a mim do que aos outros. Principalmente aqueles que me perseguem e caluniam. Principalmente aqueles que me querem mal. Porque se eu for alimentar o meu coração com energias ruins, eu vou estar me envenenando. Eu vou estar me prejudicando. Eu vou estar desestruturando as células do meu corpo. Isso pode me causar uma doença. Pode me causar um câncer. Pode me causar um desequilíbrio, um infarto, um derrame. Por quê? Porque eu estou me envenenando com energias ruins que eu deixei brotar em mim porque o outro fez alguma coisa.
quando eu procuro não guardar a mágoa das pessoas que me querem mal, que me prejudicam, que fazem alguma coisa que me irrita, e eu procuro abençoar o caminho daquela pessoa, orar por ela, pedir a Deus que ela um dia consiga entender que ela está se prejudicando mais a ela do que a mim. E tocar a minha vida tranquilo, sem deixar que aquilo abale o meu dia a dia, é o amor que Jesus pede. Mas não é só isso. Ele também fala, esteja de braços abertos, porque se essa criatura amanhã precisar de você, socorra. Faça tudo o que você puder com a melhor qualidade. Doe o seu tempo, doe o seu trabalho para essa criatura se ela necessitar de você. Evite falar, divulgar o mal que lhe foi dado por essa pessoa. Deixa cada um com a sua consciência. Não vamos trazer para nós esse veneno que o outro tentou implantar em mim. Se a gente for dar vazão para tudo o que acontece, nossa, nós não damos conta. Os nossos próprios erros já são prejudiciais a mim. Aquilo que eu faço, porque a gente está falando aqui, a gente pensa sempre que o outro está fazendo alguma coisa. Mas e aquilo que eu faço ao outro? E o momento em que eu dou uma má resposta, que eu estou impaciente e intolerante com o outro, que eu deixo de fazer alguma coisa que eu poderia fazer, estava ao meu alcance, mas vou deixar ele se virar para lá. Às vezes que eu quero furar uma fila para ser atendido primeiro, né? Se eu estou no trânsito, eu não respeito as leis, quem está na minha frente, e vou costurando e fazendo, aquilo irrita as outras criaturas também. Cada vez que eu tomo por mim uma atitude que eu possa gerar alguma raiva, algum aborrecimento ao outro, aquela criatura está mandando para mim energias ruins. Então nós temos que evitar isso. Nós temos que procurar nos policiar para que haja em nós a mudança. Jesus falava assim, orai e vigiai. O que é o vigiar? Para que a gente contrata um vigia? Não é para vigiar alguma coisa da gente, para que nada de ruim aconteça? O vigiar de Jesus é a mesma coisa. É a gente se vigiar, é a gente se policiar. O meu pensamento, para eu saber que tipo de pensamentos eu ando tendo. As minhas palavras, para ver se as minhas palavras são destrutivas ou construtivas. E as minhas ações, se elas estão auxiliando ou prejudicando. Esse é o vigiar de Jesus. Eu tenho que me policiar. Eu não posso querer fazer tudo o que eu quero. Né? Paulo falava assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é isso? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo que eu posso fazer é bom para mim. O excesso de liberdade pode me prejudicar. Ele pode me julgar para as zonas negativas. E quem vai colher os frutos negativos disso sou eu, não é o outro. Me lembra de novo, você já me lembrou isso uma vez e eu esqueci. Tem uma frase que fala assim, desejar o mal ao outro é beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. Quem falou isso foi? Shakespeare. É a segunda vez que me lembra isso. Né? Então, quer dizer, toda vez que eu me alimento de energias ruins, de vingança, de ódio, de raiva porque alguém fez alguma coisa comigo, é como se eu estivesse tomando veneno esperando ele morrer. Quem está tomando veneno sou eu. Às vezes a pessoa fala alguma coisa ou faz alguma coisa, ela nem parou para pensar que aquilo está me magoando. E eu fico todo cheio de ira, ódio, desejo de vingança, e a pessoa vai embora tranquila, porque não percebeu que ela também estava invigilante e cometeu um ato que não deveria cometer. Nem todo mundo faz as coisas só por maldade, não. Tem pessoas, nós somos diferentes. Tem pessoas que não têm noção realmente do que estão fazendo, não. Às vezes ela está te aborrecendo, mas não está percebendo que está aborrecendo. Às vezes ela está te incomodando, mas não está percebendo que está te incomodando. Existem uns chatos, né? E faz parte da nossa vida tolerar essas pessoas. Pessoal, o fato de estarmos misturados nesse planeta é uma bênção divina, porque é justamente na mistura é que a gente aprende mais rápido. Esse é o objetivo da vida carnal, é estarmos misturados, porque as diferenças é que nos fazem crescer.
É nas diferenças é que tem o atrito. E o atrito faz com que fique liso. Vai tirando as arestas, vai polindo, vai dando brilho. Tolerar a pessoa que às vezes não está num momento bom, ou que ainda está numa condição evolutiva, que ainda não aprendeu a fazer o bem, que não aprendeu a agir de forma diferente àquela que eu imagino ser o correto, porque eu também posso estar errado, faz parte da nossa evolução. É isso que me impulsiona, é isso que me faz crescer. Eu aprendo com as dificuldades. Imagina, gente, se todos nós estivéssemos iguaizinhos, pensando igual, agindo igual, não tivesse uma gota de diferença entre nós. O que eu ia ensinar para o outro, a não ser o tédio de viver com o mesmo? Imagina. O gostoso é a diferença. E a gente critica o diferente. A gente critica aquele que está numa condição, às vezes, a gente, com materialista julgando que é inferior ou superior a nós. E as críticas vão surgindo, vão crescendo. E eu, quando eu não estou preparado, eu me mordo. Eu me mordo de ciúme, como diz a música. Eu me mordo, eu me magoo, eu me melindro, eu me ofendo, eu fico com raiva. Eu não me aceito porque às vezes eu não sou tão bonito como eu sou. E às vezes uma pessoa fala assim, feioso, ou seja, Se eu tenho um defeitozinho, a pessoa fala, como diz o Zé Amaral, se a pessoa é nariguda, vê o outro rindo, já acha que está rindo do nariz. Não é assim? A gente incomoda com o que as pessoas falam da gente. Por quê? Porque a gente não se aceita como é. A gente não percebe que nós somos muito mais do que essa carcaça de matéria, de carne. Nós somos criaturas de Deus, nós somos energias, nós somos seres iluminados. Nós fomos criados para a luz e nós somos luzes. E é assim que a gente tem que se ver. É perdoando mesmo, é aceitando. Não é fácil, não. A gente sabe que não é fácil. E os 3 que estão aqui na frente não fazem isso também, não. Tem hora que nós cometemos erro, tem hora que a gente escorrega muito. Porque a lição, ela não é dada para vocês, não é dada para todos nós, principalmente para a gente que tem que ler e falar aquilo que ainda não aprendeu. Então nós temos que parar e pensar o seguinte: amar o inimigo, pagar o mal com o bem, não é para agradar a Deus, não. Deus não precisa de ser agradado, não. Deus não tem vaidade. Deus não tem milindre. Deus não quer bajulação, não. Ele não precisa disso, Ele é Deus. Agradar o outro não é para fazer bonitinho para a sociedade ver, não. Agradar o outro faz bem para a minha evolução, faz bem para mim. Para mim, somente. Mais nada. Tá ok? Bom, pessoal, antes de passar aqui para a pergunta, eu só gostaria de fazer uma colocação. O Márcio falou algo muito interessante, assim, que é aguentar a chatice dos outros. Mas eu acho que a gente precisa aguentar a nossa chatice primeiro, sabe? Podendo fazer um trabalho de reconhecimento daquilo que eu tenho de complicação nas minhas estruturas emocionais, nas minhas estruturas íntimas, a fim de que eu possa identificar se não está sendo aquilo o problema que está me levando a atritar com outrem. Porque todas as complicações e os conflitos geralmente partem de nós. Partem de pontos obscuros na nossa alma que fazem com que nós encontremos ressonância, nós encontremos respaldo energético em outro que está vibrando muitas vezes dentro daquela mesma atmosfera de dificuldade. E como estão os dois envoltos pelas mesmas vibrações, as relações muitas vezes se tornam perniciosas, né? Então, quando Jesus Ele nos coloca amar o vosso inimigo, a gente pode considerar, abordando a interpretação desse capítulo, caminhando por uma vertente um pouco diferente. Por quê? Porque quando você fala assim, amor ao inimigo, muitas vezes a gente volta o olho para fora. Volta o olho para fora. Mas quem que é o seu maior inimigo?
Nosso maior inimigo, primeiramente, somos nós mesmos. Porque o único capaz de me prejudicar sou eu. Divaldo, ele fala uma coisa muito significativa nesse sentido. Ele fala o seguinte: o mal que eu faço, que o outro me faz, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. Porque me torna mal. Então, quando nós vamos analisar essa fala de Jesus por esse outro prisma, por essa outra interpretação, nós vamos perceber que amar o inimigo é, na verdade, amar a mim mesmo. Porque a pessoa que não se ama, dificilmente ela vai amar o próximo. A pessoa que vive um conflito interior, dificilmente ela vive em paz com o outro. A pessoa que vive dentro de autocobrança, dificilmente ela não cobra muito do outro. Então, a guerra que vai por fora, ela somente reflete uma guerra que vai por dentro. Quando Jesus propõe, então, amar o vosso inimigo, ele está falando assim: ama você primeiro, porque só você pode te prejudicar. E a partir do momento em que nós vamos nos amando em nossa totalidade, o que isso significa? É reconhecendo sim os nossos pontos vulneráveis, mas reconhecendo, sobretudo, as nossas potencialidades, nós começamos a criar uma harmonia na nossa convivência. Porque aquilo não mais reflete aspectos pendentes da minha alma, do meu espírito. Então, a harmonia que vai por fora, certamente é uma harmonia que vai por dentro. Porque quando a gente estabelece uma relação com o outro, mascarando uma realidade conflituosa que vai por dentro, geralmente aquela relação ela tem prazo de validade. Porque chega um momento em que eu não aguento mais usar a máscara. O tempo, ele é o maior dissolvedor das máscaras que a gente coloca. Então, se você não tem paz na sua intimidade e parece ao outro uma pessoa harmônica, se aquela convivência se estender por mais tempo, você vai acabar deixando refletir que você não é aquilo. Então, esse amar o inimigo é para que nós possamos olhar para dentro de nós primeiramente, nos aceitando, abraçando principalmente as nossas imperfeições, porque um dos grandes motivos que nós encontramos na relação com o outro é justamente uma má aceitação das nossas dificuldades morais. Eu não estou falando para que haja um relaxamento. Ah, não, então eu preciso aceitar minhas imperfeições, então eu vou relaxar, deixa a vida me levar. Não, não é isso. Eu estou falando que é para que a gente não estabeleça um martírio psicológico, porque a autocobrança excessiva no sentido da gente querer dar passo maior que a perna, da gente querer... vamos dizer assim, apresentar uma realidade que ainda não é a nossa, nos faz sofrer demais, porque o nosso psiquismo ele se martiriza. Naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufault, ela fala que existe alguns sintomas que são imediatos desse martírio psicológico. Ela fala que existe o sofrimento por antecipação. Geralmente a pessoa que se martiriza psicologicamente, ela é uma pessoa que sofre muito por antecipação. O que é sofrer por antecipação? Antes do acontecimento, você já está numa onda de negatividade, numa onda de tensão, numa onda de ansiedade, que muitas vezes você complica uma positividade, uma situação assertiva que vai vir depois, pelo seu estado da alma que você já começa a plantar antes da situação acontecer. Ah, eu vou dizer isso, será que vai aceitar? Será que não vai aceitar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quer dizer, esses dilemas do si que a gente cria antes nos deixa uma atmosfera de pessimismo que leva uma sobrecarga para as nossas realizações. A gente encontra uma dificuldade que nasce de nós mesmos, geralmente por a gente estar se martirizando psicologicamente. Então, amar os nossos inimigos é partir desse olhar para dentro de nós, aceitando as nossas mazelas e procurando trabalhá-las da melhor forma possível.
Tem uma pergunta que nos chegou aqui, para a gente passar para o Irley, que diz assim: se uma pessoa me prejudicar e em um futuro acontecer algo com ela, que minhas palavras a salvaria, eu creio que esse algo é algo negativo. Se eu me calar, ficar neutra quanto à situação, eu estaria pecando, né? Então, quer dizer, se a pessoa te fez o mal, aí depois acontece uma situação que você pode evitar que aquela pessoa se prejudique se você intercedesse. Se você se manter omisso, é pecado? A pessoa diz aqui. Eu não gosto muito da palavra pecado porque ela me remete a uma ideia de um Deus que fiscaliza as nossas atitudes e que fica ali, você pecou, então você vai... Com certeza, porque por mais que aquela pessoa te fez mal, se você tem a oportunidade de ajudá-la e não ajuda e ela se prejudica, você está exercendo a vingança. Isso é uma forma de vingança. Não deixa de ser uma forma de vingança. Você vê que a pessoa vai tropeçar ali na frente. Aí você fica assim, não, eu vou deixar tropeçar. Na verdade, é uma forma de vingança. Quer dizer, a vingança não é só quando você parte para prejudicar a pessoa. A vingança é muitas vezes quando você não intervém para uma pessoa que te fez o mal e aquela pessoa, pela sua falta de intervenção, ela venha se dar mal. Isso é vingança, sim. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte indagação para a espiritualidade: para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? Porque muita gente fica assim, né? Esse é um pensamento religioso muito comum. Eu não faço mal a ninguém. Eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, eu tomo passe, né? Ou então eu vou no templo evangélico uma vez por semana, não faço mal a ninguém. E com aquilo ali a gente acha que está cumprindo o compromisso com Deus. Não, já fiz minha parte. Já fui lá no centro, já tomei o passe na quarta-feira ou na terça-feira, já fiz minha parte. Isso, gente, leva o espírito a um estado de comodidade espiritual muito prejudicial. O Espiritismo traz uma proposta para nós de romper barreiras, da gente poder ir além do que aquilo que o nosso comodismo, de variadas formas, nos convida a permanecer ali, sabe? Porque a posição comodista é a posição mais fácil para todos nós nos assentarmos. É mais fácil você ficar sentadinho ou você caminhar ou você correr? Qual que é mais fácil? Você ficar sentado. Do ponto de vista espiritual, o ser humano é acomodado. Pouco efeito toda a doutrina espírita faz no sentido da pessoa sair do lugar. A gente se habitua, a gente cria hábitos religiosos e esses hábitos religiosos não nos transformam. A gente continua, entra dia e sai dia com a mesma conduta, com a mesma vida mental, com os mesmos comportamentos. Então, do que está valendo aquela religião? Do que está valendo aquela proposta? Né? É uma pergunta que a gente faz. Então, Allan Kardec faz isso aí para desconcertar o nosso pensamento nesse sentido. Ele fala assim: para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? E a espiritualidade responde: não, é preciso que faça o bem, no limite das suas forças, porque todo o mal que haja acontecido, caso não tenha praticado bem, vai ser da responsabilidade do omisso. Então, não é só quando eu faço mal que eu me comprometo. Quando eu me omito no bem, eu também, e dependendo das consequências daquela minha omissão, eu também sou responsabilizado por aquilo. Eu contei uma história já há um tempo, e eu acho que isso cabe agora, que há uns anos atrás, eu fui convidado para falar ali no Floramar, e aí, no presídio, fui falar sobre espiritualidade para os detentos, e aí, no dia, era um domingo de manhã, eu falei: se quer saber, eu não vou lá falar não. Domingo de manhã, vou lá para dentro do presídio, vou desligar o celular aqui, vou ficar quietinho aqui. E aí, isso já tem muito tempo, tá, gente? Uns 10 anos, não sou assim mais não. E aí eu vou ficar quietinho aqui, só que morava com minha mãe na época, ela veio, lembrou que eu tinha um compromisso,
Aí quando ela chegou no quarto, eu falei, não é possível, ela lembrou. Aí eu fingi que estava dormindo com mais intensidade, sabe? Assim, para que ela pudesse se sensibilizar. Aí ela falou assim, você não tem um compromisso lá? Eu falei assim, tem, mas eu estou passando mal. Aí falou assim, não, mas você vai, você não pode você não pode se deixar levar por essa irresponsabilidade. E falou, e eu fui. Aí cheguei lá, entrei, aquele receio natural, porque você vai falar dentro da cela, então é porta mais porta que fecha atrás de você, vai te dando uma certa tensão. As minhas pernas foi tremendo, sabe? Eu fui vendo que eu sou, que eu não sou tão corajoso assim. E aí eu entrei, comecei a falar, falei 1 hora, saiu uma turma, falei mais 1 hora, saiu, depois falei mais 1 hora. Eu sei que eu falei umas 3 horas durante o período da manhã, o mesmo tema para várias turmas, porque não poderiam se misturar pela divisão de gangues que tem lá dentro, né? Eles não podem se encontrar, senão sai briga. E aí eu fui, fiz o meu trabalho, e quando eu estava saindo, a secretária da penitenciária chegou para mim e falou assim, oi, muito obrigado por você ter vindo, não tem nem palavras para agradecer. E eu olhando para ela, me agradecendo com aquela ênfase, eu falei assim, nossa, ela estava desconfiando mediunicamente que eu não viria, né? Tamanha ênfase do agradecimento dela. Aí ela falou assim, sabe por quê? Porque se você não viesse, esses meninos iam ficar no pátio a manhã inteira ociosos. Aí eu vim muito reflexivo, eu vim pensando assim, você imagina se eu não vou, por irresponsabilidade minha, os meninos se reúnem no pátio, começa a acontecer uma briga de gangue e um mata o outro. Num momento que era para mim estar ali, fazendo o meu compromisso. Quer dizer, ia ficar na responsabilidade de quem esse assassinato, esse homicídio? Ia ficar na minha. Então veja que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque as consequências da nossa omissão são depositadas na nossa conta espiritual. Então, quando eu me omito e eu gero consequências nefastas com aquela omissão, certamente eu estou me comprometendo espiritualmente. Um comprometimento indireto. Não existe o suicídio direto e o suicídio indireto? Existe, portanto, os nossos comprometimentos espirituais diretos e os comprometimentos espirituais indiretos, quando nós recuamos ante o dever que a gente tem que cumprir. Sabe? Principalmente o dever que nos exige uma dose maior de exercício moral para o seu cumprimento. Então, quando alguém te faz o mal e você tem a oportunidade de retribuir com o bem, isso te exige mais moralmente falando. Portanto, o seu mérito é maior também. Porque o mérito ele é proporcional à dificuldade dos nossos enfrentamentos. Quanto mais fácil, menos mérito. É assim que funciona. Então, se eu trato bem somente quem me trata bem, pouco mérito eu terei. Se eu trato bem quem me trata mal, muito mérito eu terei. É mais ou menos assim que a providência divina, que a lógica de Deus funciona, tá certo? Boa noite a todos, né? Hoje o Evangelho foi tão bem esclarecido, tão falado, que não tem mais nem perguntas para responder, né? Já foi tudo comentado, né? Mas o Márcio já falou tudo que tinha que falar. Mas vamos repetir o que já foi falado, não é isso? Tendo perdoar a quem me ofende e prejudicar, mas como devo agir se a pessoa mantém constante ataque em mim? Ontem veio uma pergunta nas nossas mãos, nós não podemos responder por causa do tempo. Não sei se até a pessoa que fez a pergunta está aqui presente. A pergunta diz o seguinte: eu briguei com meu irmão no ano 2002 e até hoje não consigo perdoá-lo. E quando eu olho para ele, lembro tudo que foi falado naquela época. Então, como já foi dito, meus irmãos, perdoar é como Jesus diz, como Kardec trouxe para nós. Perdoar não ter ficar convivendo com aquele que nos ofendeu.
Porque devido a nossa, então no plano de prova e expiação, devido às nossas inferioridades espirituais, os nossos pensamentos, é muito difícil para nós conviver e abraçar um inimigo como se estivesse abraçando um amigo. Ainda para nós é impossível. E a família, quando reunimos dentro de uma família, muitas vezes lá existem os nossos afetos, os nossos desafetos. E geralmente, irmãos antipáticos ao outro, pai antipático ao filho, ou vice-versa, mãe antipática ao filho, ou vice-versa, são espíritos que vieram naquela família para os acertos e ajustes. E se nós conseguimos vencer esse obstáculo, nós seremos vencedores. E perdoar, como nós já dissemos, foi falado muito aqui, não é ficar convivendo com aquela pessoa. Será que eu, pelo menos, ficaria feliz, satisfeito com uma pessoa que me prejudicou eternamente, um filho meu, coisa, e eu sentasse à mesa, sorrindo, abraçando? Para nós ainda é impossível. Você ficaria, Wilson? O cara te prejudicou tanto, você abraçar e sorrir, vamos almoçar comigo hoje, que prazer te ver. Não é por aí. Porque o perdoar, como diz Allan Kardec, foi falado, foi lido hoje, é nós não guardar mágoa, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É nós estar de braços abertos para receber essa pessoa se algum dia precisar de nós. Nós vamos encontrar lá no Reformador, palavras de Emmanuel, que tem um fato muito interessante sobre um diálogo de Crito com Sócrates. Sócrates estava preso, ele foi condenado a tomar cicuta. Então Crito, que era o grande amigo seu, conversando com ele, mas nós sabemos que você é inocente, por que você não foge? Eu ficarei no seu lugar. E Sócrates diz para ele, não, meu amigo, porque eles têm que cumprir a lei humana, mas eles vão tirar o meu corpo, porque eu continuarei vivo. E nós devemos pagar o mal com o bem. Portanto, eu tenho que cumprir aquilo que é a lei. Mas um dia eles também pagarão pelo que estão fazendo. Então, meus queridos amigos e irmãos, é nós passar, como diz também o próprio Emmanuel, as pedras que são atingidas em nós pelos nossos desafetos, pelos nossos inimigos, aquele que nos odeia e manda energia negativa, eles são para nós. É para nós aprendermos a progredir através de não desejar o mal para que a pessoa ir bem. E todas as pedras que há no nosso caminho é para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. É fácil, né? Não. Mas amar os inimigos é isso. Não desejar ódio, nem rancor, nem mágoa. Porque a mágoa, como eu já disse, é um grande causador de câncer, provado pela ciência hoje. Então nós temos que primeiramente nos amar. Porque para mim amar o meu próximo e a Deus, eu tenho que me amar primeiro. Porque nós doamos o que temos. Se eu não me amo, porque eu ainda vivo nas minhas viciações físicas e morais, e nós damos aquilo que temos, então se eu não me amo, eu não amo meu próximo. E se eu não amo meu próximo que eu conheço e vejo, também não vou amar a Deus que eu não conheço e nunca vi. Vamos pensar nisso. Que a paz do Cristo esteja conosco. Muito obrigado. Nós estamos cheios de perguntas hoje, né? Hoje está bom. A pessoa pergunta assim, não consigo sentir raiva das pessoas que me prejudicam. Gostaria de saber se é algo espiritual que meu espírito já trabalhou e aprendeu no passado, ou simplesmente meu jeito. Sim. Só que, vamos corrigir só umas coisinhas aqui. Primeiramente, eu não tenho um espírito, né, pessoal? Eu sou um espírito. Nós temos essa manifestação, o meu espírito, a minha alma.
Eu sou o Espírito. O corpo é que é meu. O corpo é meu, temporário, emprestado por Deus. Mas o Espírito sou eu. Então, quero saber se eu, Espírito, já trabalhei e aprendi no passado. Sim. Todas as nossas virtudes e conhecimentos, nós carregamos. Deus, quando nos concede a reencarnação pela sua misericórdia, que é a oportunidade que nós temos de voltar e refazer aquilo que nós cometemos de engano, de erro, né? O que ele faz? Ele apaga a lembrança da vida passada. Por quê? Primeiro, as famílias são formadas ou por sintonia ou por compromisso. Se é por compromisso, eu não poderia lembrar que às vezes o meu irmão, meu pai, minha mãe foi inimigo de uma vida passada que me prejudicou muito. Isso ia me prejudicar e não ia permitir que os laços afetivos fossem construídos. E segundo, eu não ia suportar o peso da culpa dos meus erros passados. Isso ia me prejudicar, ia me travar. Então ele limpa minha mente e me dá uma oportunidade de recomeçar de novo, do zero. Só que tudo aquilo que eu conquistei de virtudes e conhecimento carrega comigo, isso vira patrimônio meu. Então, se hoje eu já não fumo, eu já não bebo, eu não desejo mal, eu não guardo rancor, é porque com certeza em vidas passadas eu fazia muito isso e eu aprendi que aquilo só me prejudicou. Então eu abandonei isso no passado. E quando eu vim para essa vida, eu já vim purificado. Tá? Eu vou tentar responder mais uma rapidinho para passar por isso aqui. Convivo num ambiente de trabalho onde os colegas não possuem muita instrução. Existe muita conversa fiada, provocações e inveja. Tento me manter fora desse clima, mas chego em casa nervoso e agitado. O que fazer? Rezar, orar, entender o momento da pessoa, entender que o meu trabalho é minha fonte de renda, de alimentar a minha família, da minha sobrevivência, mas eu estou ali por uma opção minha, eu não sou obrigado a ficar. Né? Se eu estou achando que o ambiente de trabalho está sendo mais prejudicial à minha saúde mental, à minha saúde psicológica, está atrapalhando a minha convivência familiar, e eu não estou conseguindo lidar com isso, eu troco de serviço. Eu não sou obrigado a ficar. Agora, se eu preciso ficar, se é ali que eu quero ficar, eu tenho que aprender a entender o momento do outro, manter-se fora como está aqui, vá trabalhar, cumprir sua obrigação, ore o tempo todo, pense em coisas boas. Se as coisas que estão te incomodando, entre em vibração, entre em oração, chegue em casa, faz uma oração, antes de sair, faz a sua oração, mantenha sua vibração energética no mais alto. E não permita que aquilo te atinja. E separe. Dentro do lar é do lar, no trabalho é do trabalho. Nós não podemos trazer problemas do trabalho para o lar, nem problemas do lar para o trabalho. A gente tem que aprender a separar essas coisas, porque senão a gente mistura e a nossa vida vira uma bagunça. Melhor remédio, oração e ter fé em Deus, conhecer o Evangelho do Cristo e seus ensinamentos. Pergunta que vou responder rapidinho. Resignação. Esta palavra tem sido uma constante para mim. Sempre me deparo com ela. O que ela quer dizer? Resignação é uma resistência à adversidade sem abatimento. É isso. Quando você resiste a uma adversidade sem se abater. Resignar significa resistir. A ação seria continuar se movimentando. Porque muitas vezes a gente até resiste, mas se abate. Não continua com a mesma disposição de movimento, sabe? Então a resignação é quando aquilo é quando você resiste e não deixa se abater. Você continua agindo. E isso é resignação, isso é bravura. E, aliás, é o que todos nós necessitamos. Resignação é algo que nos impede o melindre, as contrariedades que muitas vezes nos fazem desviar de algo edificante, sabe? Então, eu creio que a resignação ela é fundamental, porque é passar por cima dos abatimentos, é passar por cima dos contratempos, sendo maior do que isso tudo. A gente precisa ser maior que as nossas
que as nossas dificuldades, né? Eu por exemplo, para falar em público, eu sou extremamente tímido, é uma dificuldade que eu tenho, mas eu falo assim, gente, se eu não for maior que isso, o medo vai ser algo que estará me vencendo. Então, isso eu não posso deixar acontecer. Toda vez antes de uma palestra, antes de um seminário, o coração dispara, a boca seca. E já tem 10 anos que eu faço isso. Então, assim, toda vez a mesma coisa, né? Às vezes eu até viro para Deus e falo assim, nossa, será que isso não vai acabar, não? Toda vez eu vou ficar nervoso, eu vou ficar inseguro. Aí eu, conversando com um companheiro de ideal, ele falou assim, não, isso é positivo, você sentir essa segurança, senão você fica metido. E é real, né? A gente acha que, né, a gente fala assim, vou chegar lá, vou fazer e acontecer, né? Então essa insegurança é até bom, mas quando a insegurança faz com que nós fiquemos abatidos por ela, aí não é bom, tá certo? Então, geralmente ante os nossos contratempos, a tendência nossa é recuar. Não vou mexer com isso não vou continuar, estou tendo só desgosto. E isso é muito ruim para nós. Chico Xavier tem um episódio, para a gente poder estar encerrando. Ele tinha acabado de, vamos dizer assim, se converter, entre aspas, né, à doutrina espírita. E aí ele era muito vinculado à igreja, ainda morava na cidade de Pedro Leopoldo, naquela época menor ainda do que é hoje. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, e como ele já tinha se destacado em âmbito nacional pela publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, né, ele era o alvo de todas as atenções da cidade, e inclusive as atenções do padre. E aí o que acontece? Teve uma missa que o padre, ironizando o Chico Xavier, falou assim, esse Chico Xavier aí, ele precisa ter pele de rinoceronte para receber tanto espírito igual ele recebia, porque o Parnaso de Além Túmulo foi um livro de poesia que vieram vários poetas, Casimiro Cunha, Castro Alves, né? Vários poetas se manifestarem ali a sua arte. Aí o padre ironizou, falou assim, não, mas para receber tanto espírito assim, ele só pode ter uma pele grossa, né? Uma pele de rinoceronte. E isso caiu no ouvido dele. E o Chico, escutando isso, ficou batido com aquilo, a pessoa me criticando lá na missa, né? A cidade inteira ia na missa, e o padre aproveitando aquele momento para descer o cacete. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou assim, mas por que você está cabisbaixo desse jeito aí? Você acredita, Emmanuel, que o padre falou que eu tenho pele de rinoceronte lá na frente de todo mundo? Ele falou assim, mas isso é bom, não é não? E se você não tem pele de rinoceronte, passe a ter, para você poder resistir a todas essas pitadelas que vão vir ao longo do caminho. Você vai precisar ter pele de rinoceronte. Então, se você não tem, trate de ter, porque você vai precisar dela. Então, a gente também precisa desenvolver essa casca, né, que nos proteja contra os contratempos. Entra na pergunta que o Márcio respondeu do trabalho aí. Às vezes você precisa se proteger. Essa proteção é essa pele de rinoceronte, que nada mais é do que a boa vibração, do que o desligamento da picuinha, sabe? Se desligar de picuinha é difícil demais. A gente tem um gosto de fofoca, de picuinha, de entrar na onda do falatório vazio da vida dos outros, sabe? Você vê, começa uma briga, o Zé Maroc fala isso. A gente tem um gosto tão voltado para a miséria, que a gente está passando na estrada, dirigindo, aí tem um acidente, tem 4 pessoas no carro, as 4 igual girafa com a cabeça para fora para ver. Começa uma barulhada na casa do vizinho, a gente já se aproxima numa posição mais confortável, com o ouvido da parede, para ver o que está acontecendo. Quer dizer, esse gosto pela miséria que está acontecendo ao nosso entorno, a gente tem que jogar fora. Tem que jogar na lata do lixo isso daí. Então, quando a gente joga isso na lata do lixo, a gente consegue se proteger mais, né, contra as pequenezas, as miudezas que a gente vai se deparar ao longo do caminho, tá certo? Muito obrigado, pessoal.